E aí o Bruno foi o primeiro, Lígia, que eu conversei, ele se prontificou de imediato a ajudar, principalmente o colega que já está, né, assim, se apresentar como uma solução para vocês que já trabalham com alinhador. E eu comentei muito com ele do caso igual do Petrônio, que é ortodontista, que é mais que ainda não está trabalhando com os alinhadores, não conhece o fluxo digital, a forma de trabalhar. Então, a Compass tem as soluções dela e como ajudar o ortodontista que está iniciando ainda no fluxo digital, né? Nessa jornada aí da ferramenta do alinhador. Então, a ideia foi exatamente com a semana, além de trazer novas opções, trazer opções que pudessem aumentar principalmente a margem de lucro de vocês. Oh, que coisa boa de ouvir. Porque assim, Lízia, a Marijara me contou, né, do caso dela lá de Goiânia, Bruno. Eu não sei se eu Sim. comentei com você. Uma amiga nossa, minha e da Lízia, lá de Goiânia, ela não é Invisalign Doctor, ela vende alinhador de outras marcas, mas ela não conhece ainda a Compass, só que ela não está presente aqui, ela não é ortodontista, dono de clínica, mas vende alinhador sem tratar. Ela é uma empresária do mundo da odontologia e dentista. É empresária no sentido de tomar conta da clínica dela como uma pequena empresa, né? Ela está nesse processo, nessa jornada de profissionalização da gestão. E ela me contou que, de repente, começou a sentir na clínica dela que ela vendendo alinhador a 15 mil, sem ser Invisalign Doctor, sem vender Invisalign, tinha dado uma caída. E a clínica dela é na periferia da cidade, não é tratando classe A e B, né, igual ela fala. E aí, de repente, ela entrou conversando com a amiga dela, que é ortodontista em Invisalign Doctor. A amiga dela falou assim: não, minha amiga, você tá cobrando muito caro. Nós fizemos um grupo de Invisalign Doctor e a gente balizou o preço, está todo mundo cobrando 12. E aí eu comentei com a Rosângela, sabe, Lisa, daqui de Uberlândia, a Rosângela Dames, ela falou: não, Gerson, mas você não sabe o que é o pior. Os Invisalign Doctor estão cobrando tudo 12, porque 12 é o preço que o financiamento do banco que eles arrumaram é o que o banco libera. Então a própria empresa está puxando o preço para baixo e incentivando o colega a cobrar menos para vender mais. Tipo, vamos tratar mais e ganhar no volume. Só que aí, Bruno, o que eu converso muito, eu já falei isso com a Lisa, a gente conversa bastante, a Lisa é daqui de Uberlândia, e ela também está nesse processo, viu, Bruno, de melhorar a gestão da clínica. Ela toma conta, assim, da gestão dela toda. Ela tem clínica multiespecialidades. Ela estava me perguntando mais cedo sobre suas soluções fora da ortodontia. E a gente conversando, eu costumo falar que é uma preocupação minha e vejo que a Invisalign está transformando o Invisalign Doctor num tirador de pedido. Porque, no meu ponto de vista, ela pega a Lísia, cobra para fazer o credenciamento, cobra um valor significativo, é um credenciamento bem interessante, com bastante conteúdo, mas é caro. Depois força o Invisalign Doctor com a mensagem de ter que comprar um scanner e aí depois você apresenta a sua solução para a gente de scanner para o ortodontista. E com a promessa de que, se você tiver o Aitero, você vai vender mais Invisalign. E aí, a partir do momento que ela vem e te dá o credenciamento, te vende o Aitero e te coloca ali naquela corrida do rabo, né, em círculos, porque quanto mais você vender, mais desconto você tem, só que aí ela vai, te visita e te incentiva a cobrar menos, que é o que acontece. Aconteceu com um amigo meu também, daqui de Uberlândia, Lisa, que ele estava cobrando de 15 mil para cima no tratamento dele. A gerente regional esteve no consultório dele e falou: não, mas vamos abaixar esse preço seu, porque você está vendendo pouco, eu preciso que você venda mais. O pessoal está cobrando mais ou menos isso. E quis induzir o colega
a cobrar menos para vender mais alinhador. Então, eu vejo isso de fora, eu tenho a parceria com os colegas, né, de prestação de serviço, e vi na possibilidade de fazer a semana e ter a sua empresa aqui, por exemplo, no dia de hoje, de apresentar novas opções para os colegas, para os que já estão trabalhando, e para o caso do Petrone, que é um que não está trabalhando ainda, começar a perder esse medo nessa mudança, né? Porque, querendo ou não, isso é uma mudança de paradigma. Tem um status quo que o petróleo está trabalhando hoje e, querendo ou não, tem essa curva de transformação para chegar no fluxo digital, que é igual a Lísia hoje trabalha 100% no digital. Então, essa curva gera um estresse. Então, quando a gente tem várias opções e o meu propósito é pegar essas empresas e mostrar para o colega a possibilidade e pedir, Bruno, vamos pegar na mão do petróleo e fazer com que essa transição do fluxo analógico para o fluxo digital seja menos estressante. Então, para eu não te atrasar mais, Bruno, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aí pelo seu tempo, porque eu sei que você está no meio do CIOSP, um congresso gigante, um dos maiores do mundo, e te agradeço a sua disponibilidade de estar aqui com a gente para falar um pouco da sua solução e de como você pode ajudar os nossos colegas ortodontistas e radiologistas, porque aqui também tem radiologista assistindo você. O tempo é seu, Bruno. Bacana. Obrigado. Não, é nosso. Acho que a ideia é a gente bater um papo, né? Eu quero tentar fazer uma troca grande aí com vocês, entender as dúvidas, os questionamentos. Vou fazer uma breve apresentação aqui e deixar bem à vontade aí para a gente responder as que devem existir, né? Eu vou adiantar um pouquinho os meus slides aqui, começar já que a conversa já está aquecida no tema dos alinhadores, né? E vou colocar alguns números, que eu acho que é sempre legal a gente conversar com números para entender a dimensão de qualquer assunto, né? Tangibilizar um pouco mais. Hoje, o que a gente tem de dado estatístico aí, né? Que a população mundial, 80% tem algum tipo de oclusão. E então, assim, tem muita gente que tem dente torto e que precisa de tratamento. Por isso, a gente não pode dizer que não existe mercado para ortodontia, o mercado ele é gigantesco. Ainda mais num país como o Brasil, que a estética é muito valorizada, né? E a estética do sorriso, em especial, culturalmente, o brasileiro ele aprecia um belo sorriso, como o da Carol, essa nossa modelo aí. Ela é modelo de sorriso. Então, tem mercado, a gente tem uma população que valoriza e que aprecia o nosso trabalho. E a primeira, então, é uma ótima notícia. A segunda notícia é que talvez, diferente do que é anunciado assim, para o grande público, né, esse tratamento com os alinhadores ele não é para todo paciente. Não são todos os casos que a gente vai usar um alinhador para tratar de maneira exclusiva. É mais ou menos como se a gente pensasse que o aparelho fixo resolve todos os casos simplesmente com brackets e fios. A gente sabe que existem botões, elásticos, mini implantes, uma série de outros acessórios que vão precisar de ser utilizados para a gente ter um tratamento ortodôntico efetivo. Então, é um tratamento ortodôntico, o que a gente consegue com os alinhadores de maneira isolada é um pouco mais do que o próprio nome diz, que é alinhar e nivelar. Se a gente vai ter outros tipos de correção, é importante a gente entender e dominar a técnica para expandir esse envelope de indicações e conseguir tratar algo em torno de 60% dos casos com alinhador. Hoje a gente consegue, sim, tratar a maioria das classes 2, as classes 3, casos que não são esqueléticos, e os casos esqueléticos, obviamente, com a ajuda da cirurgia ortognática, eles podem ser preparados, sim, com os alinhadores. Não é um grande número de casos, mas eu uso esse dado a meu favor.
porque quando eu vou apresentar para o paciente, né, e ele já chega com a ideia de que todo mundo pode usar, eu já crio aquele suspense, falo, olha, não é para todo mundo, nós vamos estudar o seu caso, vamos fazer um diagnóstico, fazer um planejamento para saber se o seu caso tem uma boa indicação, se essa é a melhor ferramenta para poder te tratar. Isso gera valor, porque quando você chega, qualquer um senta na sua cadeira e pode colocar o alinhador e você já tem um preço tabelado e isso vira commodity e deixa de ter o serviço, a experiência, e ele começa a comparar o aparelho e não o profissional que está sendo tratado, né? Então, hoje específico, a gente, né, fez uma campanha grande, aí, movimentou bastante as mídias sociais e o evento aqui no CIOSP, exatamente uma campanha de valorização do profissional, é isso que o Jefferson estava falando. Você valorizar o seu trabalho, o nome da sua clínica, apoiado, sim, num material de qualidade, numa empresa que vai te dar o suporte, que vai te ajudar a entregar o resultado que seu paciente está buscando. Mas não é a empresa que vai tratar o paciente. E aí, até aproveitar para fazer esse adendo, que aqui no CIOSP já tinham algumas empresas que vendem direto para o consumidor, se o tratamento de fato fosse ser feito pelo aparelho, qualquer dentista estaria habilitado para poder tratá-lo. Entra no site, né, na propaganda, que essas empresas elas acabam virando uma agência de publicidade, fazendo captação de pacientes. E eles negociam com o paciente, eles fazem a avaliação, entre aspas, e passam o orçamento, passam o cartão, e depois que está pago o tratamento, ele fala, agora escolhe um dentista aqui na nossa rede de dentistas credenciados, que nós vamos pagar uma comissão para ele executar os procedimentos clínicos para que o nosso aparelho faça o tratamento. Então, é uma inversão completa de valores e a Compass é uma empresa de inteligência e tecnologia para dentistas. A gente realmente acredita em ser parceiro dos dentistas e valorizar a odontologia, resgatar o orgulho de ser dentista e a lucratividade que a gente merece com essa nossa esse nosso ofício aí, que eu acho que é tão nobre, né? Eu sou filho e neto de dentista, eu já tive a oportunidade de viver uma outra realidade de mercado. Hoje a gente vive uma odontologia muito mais competitiva, que obriga a gente a trabalhar em alto nível, em todos os aspectos, na gestão, no relacionamento com o paciente e também na qualidade da entrega dos nossos resultados, que faz com que essa competição nós, né, brasileiros, dentistas, ortodontistas brasileiros, nós somos, sem dúvida, os melhores do mundo, não tem dúvida que a gente consegue entregar os melhores resultados, as palestras nos congressos internacionais são sempre, a excelência da entrega, ela é destacada. Então, eu trouxe esse tema hoje, no dia 30/6, e como um incentivo para que todo especialista tivesse um desconto de 30% de desconto na compra do seu caso. E aí, para prestigiar o Jefferson e vocês todos aí, os alunos, a gente está estendendo aí essa promoção para vocês conhecerem a empresa, conhecerem os nossos valores, os nossos princípios e se identificando com a gente, que a gente possa mudar a vida de vários pacientes juntos e não invertendo a relação entre empresa e profissional, mas entendendo qual que é o nosso papel aí, que é de apoiar o dentista na condução dos casos, né? Então, esse entendimento de que não é para todos os casos, a literatura mostra que casos com extração, por exemplo, são extremamente imprevisíveis e com uma baixa qualidade de resultado quando comparado com a ortodontia fixa. Então, a gente pode lançar mão do que a gente já fala há mais de 10 anos, que é a ortodontia híbrida, onde você tem uma fase com aparelhos fixos e uma fase com alinhadores
E quando você entende isso e já começa a sua primeira conta a apresentar essa possibilidade para o paciente, ele ter um período mais curto com o aparelho fixo e finalizar com os alinhadores, a sua taxa de conversão aumenta, mesmo para os casos com ortodontia fixa. E não tentar criar um problema maior do seu consultório, porque às vezes a gente está tão entusiasmado, porque é uma ferramenta fantástica, funciona super bem, principalmente para os casos de complexidade baixa e moderada, vai super bem. E aí você vai entusiasmando, de repente você entra naquela canoa furada e aí você se vê num tratamento que não vai terminar bem, que vai te dar prejuízo no consultório. Então, respeitar essa curva de aprendizagem, respeitar o que a literatura está mostrando para a gente. Não é a melhor ferramenta para o controle efetivo de angulação mesodistal de raiz, por exemplo. E usar isso a seu favor para poder aumentar a sua taxa de conversão, aumentar o seu ticket médio e ter o paciente falando sim para você na sua apresentação lá dos seus honorários. Agora, a outra notícia que é fantástica é que esse mercado ele ainda está muito incipiente. Nos Estados Unidos, que é um mercado um pouco mais maduro em termos de tecnologia e que tem uma população, uma classe média economicamente mais ativa, né, uma economia um pouco mais estruturada do que a nossa, 30% dos casos, desses 60% que são possíveis de ser iniciados, 30% já são tratados com alinhadores. Enquanto no Brasil, só 2% dos casos são tratados com alinhadores. A gente tem espaço aí para crescer umas 15 vezes o número de casos que a gente vai ter alta lucratividade, uma alta satisfação do paciente, a gente vai ter qualidade de vida, a gente vai ter um caso com uma condução mais tranquila, com menos interferências, com menos urgências, com menos mão na massa, limão na boca do paciente, tratamentos um pouco mais de condução um pouco mais simplificada, de vista operacional, vamos dizer assim. Ele é um pouco mais complexo, talvez no início, na fase de diagnóstico e planejamento, exige que a gente faça um pouco mais que pegar aquela panorâmica e olhar no janeloscópio lá para falar, dar um tapinha nas costas do paciente. Fica tranquilo, vou colar os breques e vai dar tudo certo. A gente tem que se esmerar um pouquinho mais ali no software, conversando com o técnico, pedindo as alterações no setup, no planejamento, até a gente estar com um plano bem redondinho para dar o próximo passo, que vai ser solicitar que os alinhadores sejam produzidos, né? Então, tem um mercado enorme, o Brasil é ávido por consumir esse produto, mas ainda é um percentual muito baixo da população que tem acesso a esse tipo de tratamento, porque, historicamente, ele foi um produto extremamente elitizado e com um ticket médio muito alto. Isso tem mudado, o ticket médio tem reduzido, mas a contrapartida é que o volume tem, sim, aumentado. Acho que a grande briga é que a gente consiga valorizar o serviço e ganhar escala com valor e não destruindo o valor do trabalho profissional. Porque, se olhar, o custo do aparelho não reduziu tanto quanto a margem do profissional nos últimos anos. Eram tratamentos que, há pouco tempo atrás, se cobrava 20 mil, 25 mil, e hoje a gente vai ter aí empresas oferecendo direto ao consumidor. Tem um slide aqui para mostrar para vocês. Estão vendo a minha tela, bem? Está dando para ver aí? Sim. Jefferson? Sim, estou vendo bem. Todo mundo está vendo bem também? Tantas apresentações abertas aqui. Então, tem empresas hoje cobrando em torno de R$4.000
esse tratamento para pagar em 12 parcelas de R$ 380. Então, hoje é uma coisa que está muito mais democratizado, mais acessível para um público C, e às vezes até um público B. Tem empresas no Nordeste hoje ofertando aí alinhadores por R$ 150 por mês, muito abaixo desse valor aí. E a realidade, então, é que o aparelho, cada vez ele vai ser visto mais como um commodity, e a gente, como dentista, vai ter que sempre reforçar a nossa marca, o nosso atendimento, o nosso know-how, a nossa expertise, a nossa capacidade de entregar os resultados, porque ninguém quer pagar para ter brackets e o ortodontista ficar trocando borrachinha. Da mesma forma, ninguém vai querer pagar para ter uma caixinha cheia de plástico para colocar no dente. A pessoa quer o dente no lugar certo. Então, nesse sentido aí, a gente foca muito com o ortholiner na performance, em fazer o máximo de movimento com o menor número de alinhadores, para a gente ter o menor custo de tratamento e o menor prazo de tratamento. E assim a gente alinha lucratividade do consultório com a satisfação dos nossos pacientes. Então, o foco da Compass principal é em performance, e a gente faz isso já há 15 anos. Nossa missão é tornar essas tecnologias aí acessíveis para todos os dentistas e ajudar a encantar os pacientes com um diagnóstico mais preciso, um planejamento mais detalhado e os processos de manufatura aditiva auxiliando na condução para que o resultado seja aquele que foi planejado, né? A gente começou lá em 2007, então 15 anos atrás, com o diagnóstico tridimensional, e partiu para planejamento das cirurgias ortognáticas. Em 2009, a gente já comercializava impressoras 3D para laboratórios, clínicas de radiologia, e em 2010 nós lançamos o primeiro sistema de cirurgia guiada para implantes, dente suportado, 20 vezes mais preciso do que os guias cirúrgicos que existiam até então, que era só para paciente desdentado total. E já há mais de 10 anos a gente tem o alinhador, o Aligner, que foi o primeiro sistema de alinhador produzido no Brasil, ofertado comercialmente. Já são mais de 100 mil pacientes tratados e bastante comprometidos com essa entrega, que é o que vai garantir essa longevidade da nossa marca e da sua clínica. Hoje em dia, eu falo isso muito com as pessoas, falo, cuidado com aquele barato que pode sair caro. Você está economizando no material e daqui a pouco você vai ter um cliente insatisfeito, falando mal da sua clínica, que não teve os resultados. E então é importante que a gente pense no médio e longo prazo, porque a ortodontia ela demora alguns anos até que a pessoa descubra que determinado aparelho, determinada técnica não entrega tudo aquilo que estava no folhetinho do marketing lá, né? Em 2012 a gente começou a comercializar os scanners intraorais e já aceitamos o scanner intraoral para a produção dos alinhadores desde essa data. Nessa época ainda era necessário fazer uma moldagem com silicona e mandar lá para os Estados Unidos para poder fazer o sistema de alinhador importado. E a gente já trazia tecnologias inovadoras desde o lançamento do Ortholiner. A gente já aceitava escanear, por exemplo, o modelo de gesso e não só a moldagem. Em 2012 a gente aceitava o modelo, a moldagem, mas também os escaneamentos intraorais. Em 2013 a gente estava fazendo a cirurgia, as guias para colagem de brackets. Em 2016 começamos a parte de prótese, tratamento de pacientes com fissuras, usando os alinhadores, e assim a gente vem desenvolvendo a empresa ao longo desses 15 anos aí, num fluxo que é muito semelhante, independente do tipo de especialidade que você está envolvido. A gente tem um paciente que vai ser digitalizado num centro de escaneamento, uma clínica de radiologia, e a gente vai ter então um diagnóstico tomográfico e a digitalização
dos dentes. Então, a gente tem a gengiva e o dente vindo do escaneamento, e a raiz, o osso, todo o diagnóstico esquelético vindo das tomografias e das radiografias odontológicas. De posse dessa documentação, vai ser feito um diagnóstico. Esse diagnóstico vai dar para a gente um norte para onde o planejamento deve ir. Eu vou corrigir a linha média, ela é dentária, o desvio da linha média, dentário na maxila, dentário na mandíbula, ele é postural, eu preciso de expandir o arco, eu tenho que contrair o arco superior, como que eu vou corrigir a medida cruzada, enfim, a partir do diagnóstico é que a gente vai determinar o rumo para o nosso planejamento. E essa troca ela é muito intensa com a Compass, porque quem faz o planejamento junto com você são ortodontistas experientes. E a gente dá todo esse apoio num pré-diagnóstico, quando você manda as imagens, a gente já dá todo o suporte ali para saber se o caso está bem indicado ou não no primeiro momento, para ter ideia de qual vai ser o melhor pacote, qual é o prazo médio esperado para tratar aquele paciente. Então, a gente vai falar, esse é um caso de 6 meses, esse é um caso de 1 ano, esse é um caso de 2 anos, e já te prepara para passar para o paciente um orçamento mais próximo daquilo que normalmente pode acontecer. A gente sempre orienta a passar um cenário pessimista e não um otimista, porque é muito melhor você falar que vai terminar em menos de 1 ano e entregar em 6 meses, do que falar que você vai entregar em 6 meses e demorar 1 ano. Então, a gente sempre tenta passar um cenário de alta lucratividade para o dentista, mas com margem, porque a gente sabe na literatura que hoje em torno de 50% do que é planejado não acontece na maioria dos sistemas que estão aí no mercado. A nossa experiência com o Orthoaligner é que 30% dos casos precisam de um refinamento de até 30% do número de placas inicial proposto. Então, se eu tenho um tratamento que está previsto de durar 6 meses, eu já tenho que saber que 50% dos casos vão demorar 30% mais do que 6 meses, que são 2 meses a mais. Então, eu prefiro passar para o paciente que eu vou tratar ele em menos de 10 meses, por exemplo, que vai ser em 8 meses ou 9 meses. Eu tenho que ter essa carta na manga para não ter prejuízo na clínica e nem ter o pior prejuízo, que é o paciente insatisfeito, quando a gente não consegue honrar com o nosso compromisso, a nossa promessa para os pacientes. Então, promete menos e entrega mais, você vai ter sempre um cliente satisfeito e voltando, indicando novos pacientes para o seu consultório. Nosso portfólio ele é bastante amplo, como eu mostrei para vocês. A gente trabalha na parte de cirurgia, de implante, de prótese, de endodontia, sempre nesse fluxo de diagnóstico, planejamento e prototipagem. As guias para implante, a gente produz também as próteses sobre implante. E existe um nicho de mercado que a gente atua com excelência, que é os tratamentos de prevenção e interceptação de más oclusões nas crianças, na dentadura mista e até no final da dentadura descida. A gente produz não só a reabilitação estética de pacientes que estão com cárie ou com alguma lesão de hipoplasia molar incisivo, HMI, mas também o tratamento ortodôntico desses pacientes, corrigindo uma classe 2, uma distoclusão, né, uma deficiência mandibular, mordida cruzada, de maneira a prevenir ou interceptar essas alterações do desenvolvimento normal da oclusão. Então, de posse aí desse arcabouço aí de documentação esquelética e dentária, a gente vai fazer os planejamentos e, tendo um bom diagnóstico, um bom planejamento, um modelo digital, a gente vai conseguir, usando boas impressoras e um bom plástico,
chegar nos resultados de maneira previsível. Qualquer elo dessa corrente aí que tiver mais frágil, é provavelmente onde a gente vai ter problema. Então, eu tenho um diagnóstico maravilhoso, mas eu tenho um escaneamento deformado, eu tenho um modelo digital que não representa fielmente a condição clínica do paciente, obviamente que os resultados não vão chegar. Da mesma forma, se eu tenho um modelo maravilhoso, mas a minha impressora está descalibrada, os resultados também não vão chegar. Então, é importante que todos esses pontos eles estejam bem alinhados e em alto padrão para que a gente tenha os resultados mais previsíveis e o paciente satisfeito com esses resultados. Essas são as pistas diretas de tratamento de estudos que a gente associa aos delineadores na dentadura mista e decida, que funcionam como um aparelho... Oi? Só te interromper. Pode falar. Você prefere que as dúvidas sejam feitas no final? Quem tiver dúvida, anota e faz no final? Ou pode te interromper e fazer alguma pergunta dentro do slide? Pode interromper. Pode interromper. Pode Lísia, interromper, vamos que conversando. a Lísia está com a mão levantada ali, ó. Pode desmutar aí, Lísia. Pode fazer a pergunta. Desculpa, eu não tinha visto. Sem problema. Ô, Bruno, é porque eu trabalho aqui com o pessoal da Face Amiga, que são os fissurados palatinos. E aí eu vi você falando, né, sobre isso. Só que eu acho muito difícil fazer o escaneamento dessas pessoas, principalmente porque tem muitas ausências dentárias. Como que seria esse processo, assim, para a gente tratar essas pessoas? Porque seria maravilhoso, a gente faria vedação desde o bebezinho ali, nas plaquinhas que a gente tem que fazer recorrentemente, né? Seria perfeito, uma adaptação maravilhosa. E me fala um pouco mais sobre isso, se não for te atrapalhar, né, seu projeto aí, esse processo. O timing é perfeito, que eu vou apertar aqui só um botão, tá? Só dá 1 minuto. Eu tenho, é o próximo slide. Tá aí. São bebês com 15 dias de vida que a gente faz a moldagem, pode ser com silicona ou escaneamento, e em 4 meses a gente tem a aproximação dos segmentos alveolares e dando suporte para a cirurgia reparadora, tanto do lábio quanto do nariz, com 6 meses de idade, aquele é palatoplastia. E a vedação melhora absurdamente a qualidade de vida das crianças, diminui a infecção e eles têm um ganho de peso muito grande. A placa ela atua como uma placa obturadora do palato. Já tem mais de 500 bebês tratados no mundo inteiro, 200 na Índia e 200 aqui no Brasil e 100 fora do Brasil usando essa técnica. Tem 7 artigos internacionais publicados, eu posso te mandar para você conhecer um pouco mais. É um trabalho fantástico e é inteiramente gratuito para essas crianças. Todo o custo é bancado pela Compass, 50%, e por padrinhos, os outros 50%. Hoje eu tive no Ministério da Saúde aqui conversando com o pessoal, a gente está tentando implementar isso no SUS, porque o SUS arque com essa custeio, né, esse tratamento, porque em média reduz 50% o número de cirurgias reparadoras que essas crianças vão fazer ao longo da vida. Normalmente elas fazem 18, e as crianças que têm a oportunidade de fazer um tratamento ortopédico pré-cirúrgico normalmente fazem 9. Isso representa mais ou menos R$1 milhão de economia para cada criança que é tratada. E isso é eficiência clínica, isso é prevenção, isso é o que a gente acredita e gosta de fazer lá na Compass. Então, nem dá para chamar de um produto, mas é um projeto que a gente tem em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e também com algumas universidades no exterior, e a gente fica muito feliz de poder transformar as famílias, né? Muda o relacionamento do pai com os filhos, a mãe, a inserção social, muda a fala, muda o aspecto físico, nutricional, é bem amplo os benefícios aí que a gente consegue usando tecnologia de alinhadores para tratar bebês com fissura.
E, obviamente, também depois dá para a gente tratar os adultos, quando estão com dentes na boca, a gente consegue também fazer as correções ortodônticas na idade oportuna, ali perto dos 12 anos, antes do enxerto reparador, se elas não tiverem oportunidade de fazer o tratamento quando bebês. Ficou claro? Foi claro, sim, mas depois eu quero conversar com você sobre isso, como que faz essa projeção, porque a gente tem que fechar essa fissura, né, antes da cirurgia. Depois eu quero mais detalhes sobre isso. Mas maravilhoso, eu sou ortopedista, então a gente trabalha aqui com os pacientes com ortopedia, né, preparando, fechando, obturando esse espaço antes da cirurgia, e depois preparando para o cirúrgico já mais avançado. Nossa, perfeito, parabéns, esse trabalho é muito lindo, gostei, bom saber disso. Legal. Aqui eu vou te mostrar bem rapidamente aí, porque a gente é apaixonado com esse projeto. Vou mostrar aqui rapidinho. É que o pessoal às vezes pergunta, você não acha que dentadura descida, início é muito cedo para começar a tratar? Eu falo, então espera aí que eu vou te mostrar. O paciente mais novo que eu já tratei com alinhador, ele tinha 7 dias de vida. Então, o planejamento tanto para os bilaterais ou para os unilaterais, a gente faz a remodelação e a sequência de placas para conseguir, né, pegar a pré-maxila, encaixar ela, corrigir as rotações dos 3 planos do espaço e conseguir ter menos tensão, menos cicatriz, melhor resposta da cartilagem. É um trabalho bem bacana e posso depois te mostrar com mais calma. Tá? Mas eu acho que uma das grandes diferenciais, né, do Ortholine é a gente entender esse contexto e ser uma empresa brasileira com muita experiência, né, a empresa mundial com mais experiência, além da Invisalign, mais antiga, que tem mais casos feitos, é a gente entender como que isso cabe dentro do mercado e falar uma linguagem verdadeira, de dentista para dentista. Não é marketing, não é conversa, porque a gente já sabe que o tempo de tratamento não é menor, a gente já sabe que a previsibilidade não é maior, a gente sabe que sim, o conforto é muito maior para o paciente. Então, a gente tem que saber que a depende da competência do profissional em diagnosticar e planejar, não é o aparelho que vai fazer andar mais rápido ou mais devagar. A gente sabe que o tempo de tratamento depende da qualidade do seu planejamento. Então, o aparelho, ele não faz milagre sozinho. A gente precisa de saber usar a Ferrari, né? A gente sempre usa essa analogia lá que tinha o Schumacher e o Rubinho e tinha alguma coisa diferente lá que estava a Ferrari. Um ganhou 7 vezes e o outro não ganhou as 7 vezes. Então, isso são excelentes pilotos, mas a performance é diferente, a previsibilidade é diferente, o tempo de cada volta de cada um deles é diferente, mesmo usando o mesmo equipamento, né, vamos dizer assim. Mas é inegável que o conforto, a higiene são maiores quando a gente compara o tratamento com o alinhador e o tratamento com o aparelho fixo. Então, de uma maneira, o fluxo, bem objetivo, o fluxo, como que é o fluxo com o Ortholine, a gente pode dizer que é um tratamento que resolve cerca de 30% dos casos, quando ele está falando de tratamentos só alinhadores, a gente só vai alinhar e nivelar. Se a gente quiser tratar classes 2, níveis abertos, fazer intrusão posterior, verticalizar molares, a gente vai ter que usar outros acessórios e a gente consegue ampliar esses 30% e chegar talvez nos 60% dos casos. É uma opção mais estética, mais confortável que os aparelhos convencionais, não tem dúvida,
com relação a isso. E esses casos onde a gente vai alinhar e nivelar, normalmente são casos que são tratados em 6 meses, às vezes 1 ano de tratamento, e normalmente vão consumir ali algo em torno de 12 a 24 pares de alinhadores nesse período. A gente começa fazendo o melhor diagnóstico que for possível, idealmente com uma tomografia. Se eu não tiver a tomografia, pode ser a panorâmica e a TEG. E depois eu vou fazer o melhor modelo digital possível, idealmente um escaneamento intraoral. Se não for possível, vou fazer uma boa moldagem, escanear o modelo de gesso, para no ambiente virtual a gente movimentar os dentes e conseguir alinhar, nivelar e tratar essa maloclusão. A hora que no computador está tudo bem, a gente vai transformar isso em modelos físicos, e esses modelos físicos vão servir de base para plastificar, termoplastificar e produzir os alinhadores, então, a partir desse modelo impresso. E a gente normalmente marca o paciente a cada 4 semanas e orienta para fazer as trocas quinzenais, ou a cada 2 semanas, o paciente faz a troca dos alinhadores e passa para o próximo estágio, que está mais próximo do resultado que a gente planejou. Então, quando a gente olha aí a nossa trajetória, né, e pensa no consultório, eu quero agora sair da ortodontia fixa e começar a entrar no mundo dos alinhadores. Parece que é muito difícil, né? Parece que é uma escalada e que a gente não está preparado para ela. Mas a verdade é que a gente tem que escolher as nossas brigas aí, e não precisa de ser uma escalada tão íngreme. A gente pode, degrau por degrau, chegando nos nossos objetivos. Então, a gente fez assim como empresa e foi consolidando cada uma das etapas. Começa com os casos mais simples, vai passando a casos um pouco mais complexos e busca um parceiro para poder te ajudar nesse percurso aí, né? E a gente está na Compass inteiramente à disposição para dar esse apoio desde o pré-diagnóstico, durante o planejamento e depois na condução dos casos. A gente tem uma equipe de suporte bem engajada aí com os nossos clientes. Nós temos um registro na Anvisa, é o único laboratório do Brasil que tem registro na Anvisa. O Ortholiner então, tem todos os requisitos de controle de qualidade para ser comercializado, não só no Brasil, mas também exportado para o exterior. E a gente trabalha com alguns pacotes. A gente tem pacotes para pequenas recidivas, tratamentos numa única arcada, então aquele alinhamentozinho inferior que o paciente não usou a contenção ou que soltou a contenção 3A3 e teve uma pequena recidiva na arcada inferior. Tem casos que a gente chama de ortholiner light, onde a gente tem essas pequenas recidivas nas 2 arcadas, aqui um pouquinho. Os casos um pouco mais complexos, que a gente chama de ortholiner full. Os casos até 1 ano, que a gente chama de casos moderados, onde a gente vai tratar as mordidas cruzadas, às vezes uma mordida aberta, discrepâncias verticais. E o ortholiner pro, quando a gente tratar também as discrepâncias sagitais. É um pacote de até 2 anos de alinhadores ilimitados. Então, dependendo da complexidade do caso, né, da complexidade do seu planejamento, a gente vai precisar de mais ou menos alinhadores para poder corrigir o caso. Sendo uma empresa brasileira, de dentista para dentista, a gente ficou pensando, o que será que está faltando para a gente conseguir sair de 2% para 30%. E eu lembro quando a gente começou, que as respostas eram, falta marketing, o paciente não conhece, falta
treinamento, o dentista não conhece. E hoje, o que a gente vê é que a maioria dos dentistas já sabe, falta sim o treinamento, a maioria dos pacientes já conhece, falta segurança para a tomada de decisão, mas acho que a grande dificuldade é o acesso ao crédito, porque a gente tem um modelo dentro da ortodontia convencional onde o paciente vai pagando as mensalidades e ele não tem que fazer um desembolso completo daqueles 12 mil, 16 mil, 20 mil, enfim, o valor que seja do tratamento, ele não tem que ter crédito, não tem que passar isso no cartão de crédito de 12 vezes. Ele vai pagando o boleto ou a mensalidade. E aí a gente criou, então, um produto que a gente não precisa de mudar o nosso modelo de negócio. Eu posso flexibilizar o pagamento para os pacientes, receber mensalmente e não correr risco de inadimplência, porque em todos os outros fabricantes nacionais e importados de alinhadores, hoje são muitas possibilidades, o mercado é enorme, tem vários players que estão entrando, estão tentando aproveitar desse momento aí que tem um interesse muito grande pelos alinhadores, mas você tem que pagar o pacote. Então, se o paciente parar de pagar, se tiver qualquer problema, quem fica com prejuízo é o dentista. O laboratório não tá, ele está tranquilo. Ele vai receber porque ele produziu e te entregou todos os alinhadores. Então, diferente dessa relação de que o problema é seu, né, a Compa sendo parceiro dos dentistas, a gente falou, o problema é nosso. Então, se o paciente não te pagar, você também não precisa de me pagar, você não tem risco de inadimplência. Só que eu não vou produzir todos os alinhadores de uma vez, porque senão eu fico com o passivo todo sozinho. Então, eu produzo mensalmente e envio mensalmente esses alinhadores, de maneira que a gente tem sempre um fluxo de caixa positivo. Você não corre o risco de inadimplência e sempre a gente está produzindo algo que já foi previamente pago pelo paciente. O que a Compass assume? 1 mês de inadimplência. Porque a gente produz os primeiros alinhadores e tem sempre um par de alinhadores já preparados para assim que a gente receber o pagamento no segundo mês, a gente fazer o envio. Fez o envio, já produz o terceiro, mesmo antes de receber, que a gente tem uma dinâmica sem atraso, você possa receber aí o pacote de alinhadores para o mês seguinte com antecedência. Então, dessa forma, hoje a gente tem pacotes que variam de 100 a 300 reais e o paciente não precisa de ter crédito aprovado pelo banco, pelo Santander, pelo Itaú, por quem quer que seja, não precisa de pagar juros sobre esse financiamento. Então, boa parte do lucro das clínicas, né, Jefferson, nesse modelo aí, 12 mil reais. 12 mil reais fica, metade vai para a fábrica, a outra metade vai para o banco e sobra nada para o dentista. Tem uma parte que ainda vai para o Estado ainda em impostos, né? Então, a gente fica com o passivo, fica com o negativo, fica com o risco, assume a bronca toda. Então, não é um modelo efetivo de acesso ao crédito, de parcelamento para os pacientes. O Ortholiner Club é, sim, uma forma de eliminar o passivo, e financiar para o paciente os tratamentos em 24, 36 vezes, sincronizando os pagamentos com as suas consultas e as entregas dos alinhadores. Então, a gente já vem trabalhando nesse modelo há mais de 3 anos, desde 2019, quando a gente lançou o Ortholiner Club, e funciona muito bem para que a gente expanda o número de pacientes que vão conseguir pagar por esse tratamento. Aquele valor lá de Oi? 3.998, se eu não me engano, que seria para qual tipo de tratamento? Só para eu fazer uma conta rápida aqui, esse 3.988. Seria para qual tipo ano. de...
Um ano, 12 placas, seriam tratamentos de moderada complexidade. Tá. Moderado, apinhamentos severos, mas sem tratamento de classe 2, sem correções sagitais, mais correções transversais e apinhamentos moderados a severos. É o pacote mais utilizado hoje, vender um tratamento de 12 meses e aí você pode colocar sobre esse valor a sua margem. Eu quero cobrar R$1.000 por mês. Então, você vai cobrar R$1.299 reais por mês do seu paciente. Ele pode pagar R$1.299? Tudo bem. Então, tem clínicas que têm esse perfil. Não, eu cobro a minha mensalidade R$80. Se eu tenho R$80, eu vou vender por 380. Eu cobro 150, eu cobro 200, eu cobro 500. Então, você cria a sua solução para parcelar para o paciente a partir de 380 até R$1.000 por mês. É o que normalmente a gente vê. O limite Então, é um extremo tratamento médio de baixo, 12 meses e trocando placa de quanto em quanto tempo? 15 em 15 dias, de 2 em 2 15 dias. semanas. Estamos falando de 24 placas, um planejamento para 24 placas. Isso. Se vocês comprarem hoje, tem 30% de desconto em cima desses 3.600 aí, vai custar 2.400. Né? Então, esse é o preço cheio. A gente tem descontos por volume, tem vários tipos de desconto sobre esse valor, dependendo se você fez apresentação em congressos, se você é diplomado pelo board, se você tem um volume de consumo na Compass. Então, a gente tem um plano de fidelidade onde você tem descontos progressivos aí para fazer a aquisição desse pacote. Esse é o preço de tabela. Pode perguntar, Isabela. Uma das perguntas é em relação a essas consultas mensais, né? A gente tem observado que a mudança para os alinhadores no consultório, desde os autoligados, isso deu uma flexibilidade para a gente, né? Deu uma respirada, não ver o paciente mensalmente. E por que você, né, recomenda? Porque se troca a cada 15 dias, então em um mês o paciente vai ter usado só 2 alinhadores. Né? Esses 2 alinhadores é o suficiente para a gente ver uma mudança significativa e já está atendendo esse paciente? É sim, porque a gente faz uma taxa de movimentação maior com o orthoaligner. Você vai ver mudança sim, com 30 você já vai ver mudança. Agora, é interessante para quem cobra mensalidade, a gente tem um churn maior se você não atende o paciente mensalmente. São consultas muito rápidas. Às vezes 5 minutos e você vai mantendo o paciente engajado e motivado. É muito importante aquele tapinha nas costas. Muito bem, você está usando, é isso aí. Olha como é que era no começo, olha como está agora, está evoluindo bem demais. Vamos lá. E nem que essa consulta seja online. Tá? Tem vários credenciados que faz uma consulta online e uma consulta presencial a cada 2 meses. Mas todo mês algum tipo de acompanhamento é importante, porque o paciente desmotiva e se ele não usar, aí você não vai ter resultado. Eu até brinco com os pacientes, é uma brincadeira que já tem um tempo que eu faço, que olha, um monte de tecnologia, tomografia, impressora 3D, scanner, mas Bluetooth ainda não é. Se ficar na caixinha, o dente não mexe. O aparelho tem que estar na boca, senão você não vai ter resultado. Então, se você não for usar, não perde o seu dinheiro e o meu tempo. Porque você tem que escolher o paciente lá no começo. Ele tem que ser um paciente que tem que estar motivado para poder usar. Então, você pode otimizar, sim, hoje com os recursos tecnológicos que existem de monitoramento, mas eu não recomendo que você deixe o paciente 2 meses desassistido, porque 2 coisas vão acontecer. Ele não vai usar e ele não vai te pagar. Ele vai abandonar o contrato.
quando eu usei o ortho-online, o recorte estava vindo ali na linha mucogengival, ali, um pouquinho acima. Ele ainda ele está recorte contornando, como que está? Você pode escolher. Na hora que você faz o pedido, você escolhe se você quer ele reto ou se você quer ele na margem gengival. Essa escolha, ela deve ser baseada na biomecânica e na anatomia. Depende de alguns movimentos, se você quer ter controle de torque, você ter um recorte mais gengival, ele vai te dar mais controle de torque. Se você quer ter menos attachments, vai ter mais retenção se você tiver um alinhador cortado mais reto. Se você quiser mais estética, ele cortado mais reto e mais alto é melhor. Agora, ele tem menos conforto. Então, você tem que ver o que eu quero. Eu quero muito conforto ou eu quero muita eficiência mecânica? E tem casos que você vai ter coroas clínicas muito curtas, que é melhor você ter eficiência mecânica. Tem casos que você vai ter coroas muito grandes e ele é muito retentivo, e aí é melhor você ter conforto. Então, a gente tenta ajudar também na escolha do tipo de recorte. E você pode escolher até que você quer o recorte gengival de canino a canino e quer reto atrás. Então, você não fica preso a um tipo só de recorte. Você pode escolher a forma que você quer, só solicitar. Quem falou? Desculpa, eu não vi. Juliane? Era a Isabela que estava conversando. Ela travou? Isabela. Eu acho que ela travou. Tá. Liz, ela está aparecendo eu lá na foto, ó. Bom, então aqui, gente, é só uma simulação que eu fiz do Ortholiner Club aí para vocês verem, né? Se eu quiser ter uma parcela de R$400 para o paciente, tem uma tabela aqui com 20% de desconto, dá R$239, eu tenho uma mensalidade de R$161. Se eu faço as consultas presenciais bimensal, eu tenho ali uma lucratividade de R$320 por consulta presencial desse paciente. Né? E então você consegue criar uma parcela que cabe dentro do bolso desse paciente com uma boa margem de lucro para a sua clínica. Diferente de se você for parcelar R$12.000 em 24 vezes de R$500, você não vai ganhar nada. Você vai só pagar o aparelho. Não vai sobrar ali R$10.000 de lucro ou R$7.700 de lucro para você num tratamento de 24 meses, por exemplo. Então, é um modelo onde o resultado líquido do dentista é muito maior e o risco de inadimplência é zero. A gente tem visto muitos colegas se endividando bastante e às vezes, né, alguns pacientes começam a abandonar o tratamento e você fica com os boletos para pagar até o final. Isso já vi colegas com 500 mil, mais de 500 mil reais de dívida com o laboratório e sem saber de onde que esse dinheiro vai vir. Vai ter que vender mais um tanto de tratamento para dar conta de pagar os boletos e resultado nenhum chegar no consultório, né, na sua conta bancária, pessoa física. Bom, tem muito Bruno, material, né? Se quiser, a gente vai falando até depois de Bruno, amanhã aqui. Queria saber o que vocês estão de dúvidas, o que vocês queriam saber, tem alguma curiosidade, o que vocês querem ver casos, o que vocês querem tá me ouvindo, Bruno? que a gente aproveite os próximos 10 minutos aí. Bruno? Oi, Jefferson, pode falar. Essa simulação que você fez aqui, né, de 24 meses, 2 aparelhos por mês, são 48 placas, né, até para eu não sou ortodontista, você sabe, mas eu estou diretamente conversando com colegas ortodontistas, tem
colegas ortodontistas que não estão trabalhando ainda, né? Nesse caso aqui, 48 placas, previsão de tratamento de 2 anos. Aqui nesse valor de simulação, já está embutido algum refinamento? Né? Lá no início você falou que 50% dos casos precisam de 30% a mais de tempo. Né? Então, se a gente está falando de 48 placas, 30% a mais, nós estamos falando aí de 14 placas, arredondando, fiz conta rápida aqui, umas 14 placas a mais. Isso é à parte ou está incluso? Está no mudo, está no mudo. Ótima pergunta. Você vai passar, o que eu falei lá atrás é que você vai passar para o paciente um orçamento já incluindo esses 30% a mais. E esses 30% a mais significa 30% a mais de lucro para você nessa coluna final aqui. Porque se você tratar em menos tempo, se você tratar em 18, você só vai pagar 18 e vai sobrar mais 2.000 e poucos reais aqui para você de lucro. Então, você só vai pagar para compras o que você consumir, mas você vai receber do paciente o que você combinou com ele. Quanto mais eficiente você for, maior vai ser o seu lucro. Entendeu? Então, você passa o orçamento do paciente 24 vezes de R$ 400, mas se você tratar em 18 vezes, ou em 17, enfim, aí você vai pagar pelo que você consumir de fato. Então, isso cria um incentivo para você terminar rápido e quanto mais rápido você termina, mais lucrativo fica o negócio. Mas, ao mesmo tempo, não cria um incentivo para você terminar de qualquer jeito. Se você precisar de refinar, esse valor já está combinado com o paciente. Então, você vai receber as suas placas até o 24º mês, refinando e terminando sempre os seus casos com excelência, entendeu? E o que eu aconselho é você deixar esse contrato de 24 meses em aberto. Fala, olha, se precisar mais do que 24 meses, eu vou te cobrar R$ 400 por mês a partir do 24º mês. Ou você já deixa combinado que se ele não usar, se tiver alguma coisa além dos 24, que ele vai continuar te pagando os 24 por mês. Os 400 por mês nessa simulação aqui. Né? Pode ser 600, pode ser 700, pode ser 1.000. Pessoalmente, eu cobro R$ 1.000 por mês dos meus pacientes, mas eu trabalho num público bem diferenciado e já trabalho com isso há muito tempo. Tem bastante segurança para apresentar os planejamentos, tem um monte de casos bem finalizados, um monte de pacientes que indicam, o paciente já chega já sabendo que é R$ 12.000 um tratamento de 12 meses. Que é o que eu mais vendo, são tratamentos de 12 meses, R$ 12.000. E aí o paciente pode aumentar a entrada. Eu falo, normalmente, eu peço para o paciente uma entrada de 3.000 e não de R$ 1.000, e mais 12 de 1.000 e dá 15.000 tratamento no fim. Então, você vai adequar para a realidade onde você está inserido. Tá? Mas eu já ensinei muita gente a cobrar preço fechado, e hoje eu vejo que a melhor forma de você não perder nunca é você cobrar um preço fechado e já deixar a sua válvulazinha de escape para, se passar daquele valor mínimo que você parcelou em 12 ou em 18 ou em 24, o paciente continue te pagando, assim você nunca vai tomar prejuízo. E eu só compro o plug no meu consultório. Eu pago R$ 299 para a conta, fico com 700 para mim e a entrada eu fico com ela toda. Eu não espero o paciente que está 12 meses para começar a ter lucro no meu consultório. Eu começo a ter lucro na primeira consulta com o alinhador, que é a consulta mais importante, é a consulta de diagnóstico, de planejamento, é onde eu gasto mais tempo. Depois, as mensalidades, elas são para manter a clínica viva, mas aonde eu tenho lucro mesmo é na entrada, é nos 3, 4 mil reais que eu ganho para poder fazer o planejamento e depois o restante ajuda a pagar os custos fixos lá do consultório. Entendeu?
Então, eu acho que essa é a melhor forma hoje, tendo, né, 15 anos testado vários modelos de entrada mais mensalidade ou de preço fechado, é você unir os dois. Combina o número mínimo de mensalidades e deixa esse contrato em aberto. Se precisar mais do que 24, ele vai te pagar uma mensalidade, mas o mínimo que você espera é receber 16 mil em uma entrada de 3 e 24 de 500. Você vai receber os 3 mil do seu diagnóstico, planejamento, instalação de apático, CPRs, toda a montagem do aparelho, e depois, todo mês, você vai receber R$200, porque 300 você vai pagar o laboratório para produzir os aparelhos, e R$200 você vai fazer a consulta de 5 minutos online, e de 2 em 2 meses você faz mais 5 minutos presencial, fazendo o acompanhamento do caso. Esse envio é Essa é a melhor automático? forma. Oi? Esse envio é automático? Todo mês vai chegando os 2 alinhadores? Sim. É um envio da cobrança automático, e assim que ele faz o pagamento, o envio é automático. Você não precisa de entrar no site e fazer pedido todo mês, não. É um modelo de recorrência, né? Então, é o crédito recorrente, é o Pix recorrente. Todo mês a gente manda a cobrança para você ou para o paciente, da forma que você achar melhor, e assim que a gente recebe a confirmação de pagamento, é enviado os alinhadores para aquele mês. Quem gosta de trabalhar com o pacote pode optar pelo pacote, principalmente nos casos de PRO. É um pouco mais barato, né? Você vai estar antecipando tudo isso e tendo benefício dos juros que correria, né, em 24 meses, por exemplo. O caso PRO custa 5.450, com 20% de desconto sairia 4.360 no seu primeiro caso. Ou dependendo da categoria que você se enquadrar no plano de fidelidade. Bruno, eu tenho uma pergunta. Não sei se o Jefferson compartilhou um caso com você. Eu preciso lingualizar, palatinizar uma raiz 1 milímetro. Eu poderia pegar um caso desse, o Six, de R$800, que está na promoção agora, e fazer isso? Poderia. Eu Ele me compraria as mostrou o placas caso. individuais. Você tem a opção de comprar um pacote Six ou de comprar um pacote de 6 meses do clube e ir pagando mensalmente. Se você só usar 3 meses, você vai pagar só 3 meses. Se você usar 7, você vai pagar por 7. Você só paga por aquilo que você de fato usar. Entendeu? Mas eu posso te mostrar as fotos aqui, Bruno, do caso. Ela compartilhou comigo para eu te mostrar, caso você possa avaliar ele. Ótimo. Eu queria mostrar o caso parecido com Pode mostrar, sim. Enquanto você procura o seu caso aí, pode te mostrar? Pode. Eu achei aqui, ó. Mostra aí então. Desculpa. Imagina. O canino estava bem palatinizado e bem próximo da raiz do lateral, e aqui com o canino descido ainda em boca, igual o caso que você me mostrou, e a gente planejou então tirar ele dessa posição verde e colocar ele aqui nessa posição vermelha, né? E a gente fez esse caso com essa técnica parecida com o que você está fazendo, ali um cantilever, né? Mas uma coisa que eu vi que você não fez, ou não sei se já fez na foto, ainda não estava feita, era a extração do dente descido. É fundamental ali fazer a extração e já faz um túnel, um caminho para o canino vir na posição.
A gente fez o alinhamento, o nivelamento aí com a ortodontia fixa, no primeiro momento, que estava bem desalinhado, e fez o tracionamento do canino, está mais ou menos nessa posição. Depois de abrir o espaço, fez o tracionamento do canino para a posição dele em boca, e finalizou. Aí a gente finalizou o caso com os alinhadores para acertar o torque. E a partir do momento que o canino já estava em boca, a gente finalizou aí com os alinhadores. Show. Tá? Então, acho que a ideia era... Você literalmente aqui acordou o canino. É. Estava dormindo, deitado. Isso. Esse aqui, olha, foi feito só com alinhadores. Mas o princípio é o mesmo, né? É o que você falou, tirar a raiz do canino do meio, abrir o espaço para poder pressionar o canino. Já tinha também o canino descido, mesmo lado, o canino estava incluso. E a gente colocou mini implantes, elásticos, puxou o canino para trás. Ele estava palatinizado aqui nesse caso, né? Mas já está aqui bastante. Então, a gente distalizou para abrir o espaço, corrigir a classe 2, que também tem no seu caso ali, mesializou, incluiu, porque tem medida profunda. Então, você vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo, criando ali sua coragem, até que... Aqui a gente finalizou o caso dela. Esse aqui é o provisório. Ela aqui. Finalizei o caso dela esses dias, por isso, semana passada. Estava anestesiada, sim, a infecção da faceta. O canino ficou escurecido. Esse caso foi feito todo com alinhadores. Quer compartilhar a tela aí? Esse aqui é... Isabela, você quer ir comentando? Isabela? Esse caso a gente deixou descido até esse momento que está aí, porque caso o dente, né, não venha no tracionamento, o paciente ia manter o descido, né? Agora já é hora de extrair o descido, tá só com cantilever, e aí o Jefferson sugeriu que eu desse um torque lingual de raiz no dente 22, porque ele tá em íntimo contato, mas não tem ainda nenhum dano. E aí ele falou, Isa, põe um alinhador, aí dá um torque, e tem opções, a Compass tem algumas opções legais para você fazer, de benefício, assim, de formas de pagamento, que tem o menor custo agora, dá um torque no 22 de raiz, só para poder preservar ele, e aí depois continua com o alinhador, né? Ou não, mas nesse momento a sugestão era isso, dar um torque. Aí eu queria saber, assim, se dá para fazer, quantos aparelhos,
que plano que eu poderia pegar. Eu acho que o clube seria uma ideia, um plano interessante, né? Até para depois o paciente continuar com ele. Só que é um caso bem complexo, né? Daí eu fiquei na dúvida se realmente valeria a pena fazer ele com alinhadores total. Aqui, Bruno, ó, isso aqui é a tomografia que tem 3 meses, se eu não me engano. E aqui eu e a Isabela medimos, um dia que a gente fez uma avaliação online, o dente já andou, a coroa já andou quase mais de 5 milímetros para distal. Ele estava bem em pé assim, ó, reto. Na tomografia atual que está aqui também eu já posso abrir. Ele já distalizou, né? Saiu aqui dessa posição aqui do 11, ó, que tem essa alteração de forma, manteve, não piorou essa alteração e caminhou aqui para o lado do 12. O 12 está aqui e é onde eu tinha sugerido o que fazer, né? Aí o como fazer, a gente resolveu pegar uma opinião sua da ideia Sim. de fazer uma movimentação para a palatina e ganhar 1 milímetro nesse espaço aqui, que é onde o canino vai passar. E foi interessante porque o Mark Jansson tem me ajudado no caso, e eu falei assim, eu vou colocar um fixo e fazer um torque nesse dente. Ele falou, na teoria parece fácil, mas na prática é muito difícil. Aborta essa missão e mantém o tracionamento. Daí eu pensei, com o alinhador esse torque é mais fácil. Eu tenho maior controle. Eu vou abrir aqui a enquanto vocês vão conversando, Bruno e Isa, eu vou abrir aqui a tomografia que a gente fez a semana passada. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, que eu vou mostrar para vocês aí um caso bem interessante. Eu acho que vai tirar essa sua dúvida aí. Pode compartilhar, tá? Eu já saí. Não está compartilhando, não? Para vocês verem, não? Não. Não. Agora eu estou vendo. Ó, esse tipo de caso de torque, os alinhadores são bem efetivos para torque vestibulingual, não é bom para inclinação mais distal. Então, esse incisivo aí, o 31, está com a retração gengival bem grande e deu um torque na raiz, veio a raiz para vestibular. E aí, o que a gente faz? Na tomografia, a gente coloca o fulcro na borda incisal e joga o ápice para dentro do osso novamente. Então, a gente consegue até medir quantos graus de torque a gente precisa de dar. Nesse caso, eram 9 graus de torque. E aí, a gente usa 1 grau por alinhador. Então, foram usados 9 alinhadores para a gente sair dessa posição da tomografia da esquerda para essa posição da tomografia no centro e fazer o alinhamento com 9 alinhadores em menos de 6 meses de tratamento, 4 meses e meio. Ó, que legal. Então vai fazer isso aí com o incisivo lateral. 1 grau por alinhador. Ótimo. Ô, Bruno, eu vou te mostrar aqui a segunda tomografia, então. Só para você ter uma ideia aqui do que ela já conseguiu no tracionamento. Eu deve fazer uma pergunta sobre isso. Nesse caso, não precisa fazer enxerto gengival antes, né? Periodontista fala, tem que fazer enxerto. Não precisa, né? Primeiro coloca a coroa, a raiz para dentro, e depois, se precisar, faz esse recobrimento de raiz. É isso? Isso, exatamente. Ah, perfeito. Tem relatos que tem até recobrimento espontâneo, mas não é o mais comum. O mais comum é que depois fazem enxerto.
Ô, Bruno, então aqui, ó, é o 11, que ele manteve, né, a alteração de forma antes de tirar o dente, então a movimentação do canino não promoveu nenhuma alteração no que já existia, na alteração de forma do 11. E aqui a gente já tem todo esse posicionamento aqui do canino. Tá bem próximo mesmo, né? Ó, então aqui eu vou alinhar no longo eixo e a gente percebe aqui onde que ele já está, né? Ó, então estou no longo eixo do canino. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar melhor para vocês verem aí. Sim, tá bom? Tá dando para ver direitinho a angulação, posicionamento? E aqui tem o 12, né? Que é a minha preocupação com a Isabela, onde a gente trocou a ideia. Ó. Então, vou pôr no longo eixo do 12. E essa proximidade aqui é a que eu comentei com ela, ó, porque essa imagem aqui apareceu depois da movimentação. E foi onde eu sugeri a questão de ganhar aí 1 milímetro. Ó. E aí tinham comentado com ela de não colocar o fixo. E aí eu, como radiologista, dando pitaco no que fazer sem saber o como, eu falei, Isabela, por que não? Né? Eu brinquei com ela, falei, estou só te provocando. Vamos ganhar 1 milímetro aí. Como é que faz? Como é que você faz? Aí ela falou, aí a gente pensou no alinhador. Com placas isoladas, né? Porque você tinha placas unitárias, de repente, ou fazer um planejamento e com você chegando e falando, ó, eu acho que aqui nós vamos precisar de X placas. Dá para fazer no individual ou no Isso. plano Six aí que você colocou ali, né? Só para liberar esse espaço aí, provavelmente o Six já teria resultado. Não, obviamente não para tratar o caso como um todo, que é um caso seguramente de 2 anos, é um caso próprio. Tá. Mas aí depois eu quis só te apresentar da possibilidade de que aí a Isabela entra em contato contigo, porque o pai e a mãe estão, pelo que ela me falou, estão muito empenhados em fazer o tracionamento. O bucomaxilo também achou melhor continuar com o tracionamento, né? Então, aí depois eu passo seu contato para ela. Ótimo. Deixa eu vou fazer uma última apresentação aqui. Posso compartilhar minha tela? Pode? Só para mostrar para vocês como que é simples o sistema do nosso site. O endereço é loja.compras3d.com.br e aqui você faz o envio das imagens, faz a compra dos pedidos. A gente tem os produtos de destaque, o Ortoliner está aqui como produto de destaque e as verticais, o Ortoliner Fácil, Plug, Pop, o Ortoliner Digital, são várias possibilidades aqui, mas falando do pedido do Ortoliner mesmo, você faz o seu login e seleciona o paciente, aqui no teste, Jefferson. Coloca o nome e sobrenome do paciente, o número do registro da Anvisa. E aí vai perguntar, você já tem um planejamento desse caso? Sim ou não? Se eu não tenho, o setup, o planejamento custa R$450 para a gente fazer todo esse planejamento e definir. Qual que é o pacote de alinhadores? 6 até 6 alinhadores, custa R$1.250. Você quer o recorte reto ou contorno cervical? Aí tinha perguntado lá sobre o contorno. Você quer receber os modelos prototipados? Seu pedido é urgente só no setup, só nos alinhadores, aí o prazo reduz pela metade. Normalmente o prazo são 5 dias úteis para o setup, uma semana, e 10 dias úteis para receber os alinhadores. Se você pede a urgência,
só no setup, você vai receber o setup em 3 dias úteis. E se você pedir o setup e os alinhadores, você vai receber tudo em 5 dias úteis. Então, quando tem urgência. Uma outra coisa que é interessante é a placa zero. Quando você quer começar o caso bem rápido, a gente manda um primeiro alinhador passivo, sem attachment, para o paciente instalar com 1 semana. Então, você faz o pedido do planejamento, a gente já te manda, na semana que vem você já instala o alinhador e apresenta o setup para o seu paciente. Então, ele vê o resultado e você já faz uma espécie de test drive, coloca na boca do paciente e aí ele vai ver como é confortável, como é estético, muito, muito mais fácil a venda e te dá um prazo para você fazer o planejamento com calma, revisar o planejamento, aprovar o planejamento e daí 2 semanas fazer a instalação da primeira placa e dos attachments, tá? E além disso a gente tem um kit para o paciente, que é uma caixa com um gel de limpeza do alinhador, uma caixinha personalizada, especial. Então, o pedido ele é feito por aqui e o pagamento ele pode ser feito à vista, com desconto ou parcelado, pode ser feito em nome do dentista, em nome do paciente ou de uma outra pessoa. Pode ser, por exemplo, a mãe, a avó, o avô, o pai, a secretária, manda um SMS para esse celular e aí a pessoa faz o pagamento a partir do celular. Ou, se eu coloco quem vai pagar é o próprio dentista, o boleto já vai ser gerado automaticamente do próprio dentista fazer o pagamento. Então, vou finalizar o pedido aqui e você tem já o boleto para fazer o pagamento e a aba de pedidos está o teste Jefferson aqui, onde eu vou vir na aba arquivos e anexar as fotografias, as radiografias, os arquivos STL, do escaneamento, eu faço o upload por aqui, ou eu compartilho o pedido com a radiologia e a radiologia faz o upload dos arquivos aqui para você. Então aí a gente tem uma aba aqui que chama compartilhamento, você termina de carregar as fotos. Compartilhamento, e eu coloco radiologia X, com permissão só de visualizar, coloco o e-mail, convido a radiologia X para visualizar a aba de arquivos e fazer o upload das imagens para mim. É bem simples, bem rápido e os nossos consultores dão todo o apoio para você montar a sua conta e fazer os pedidos com os descontos. Eu vou mandar para o Jefferson aí o contato dos consultores e aí vocês podem entrar em contato com eles e eles vão ajudar vocês aí a se ambientar com o nosso site. Ali é o mesmo sistema para fazer um pedido de uma cirurgia guiada para implante, de um guia para desobstrução de canal endodôntico, para um disjuntor, para qualquer solução da Compass, é esse fluxo. Seleciona o paciente, coloca os detalhes do que você quer e faz o pagamento através do link que é enviado por SMS, para quem você quiser. Está no muro, Jefferson. Eu vi aqui. Show de bola, Bruno. Eu só esqueci de falar uma coisa, cara. Aproveita, o tempo é seu. É a última
prometo A para ideia vocês é que aí. você passe tudo que você tem para ajudar o ortodontista e o radiologista. É, Ah, a e faltou gente, outra coisa também, que eu queria que você o comentasse scanner, né? daquele projeto seu do scanner. Isso, era isso aí Ah, que eu ia tá. falar agora. É. Então, a gente tem uma condição de aquisição, né, de um scanner num modelo de comodato ou de aluguel. O aluguel você paga R$ 3.000 por mês, só que no mês seguinte, tudo que você consumiu em serviço, 10% do valor é dado em cashback. Ou seja, se você consumir R$ 30.000, você não paga nada pelo scanner. Se você consumir 10.000, você vai pagar só 2.000 de aluguel. E assim por diante. Então, quanto mais você consome, menos você paga de aluguel. Ou você pode fazer um comodato, onde você se compromete a gastar todos os meses R$ 5.000 em serviços, e aí você paga só R$ 1.000 por mês de aluguel. R$ 987, é menos de R$ 1.000 por mês o aluguel, se você tiver um consumo de 5.000, que é um caso de Pro, ou 10 facetas de IMAX, ou 10 cirurgias guiadas, enfim, você pode usar qualquer serviço para prótese, para implante, para cirurgia, e você pode, se você tem uma radiologia, ou se você tem uma clínica multidisciplinar, ter vários profissionais fazendo pedido dentro de uma mesma conta e acumular os descontos, desde que os pedidos sejam feitos dentro de uma mesma conta, o cashback vai voltar, vai reverter para aquela conta que tem o scanner incomodado. E foi Então, isso que não eu tem tinha desculpa, pensado, é muito Bruno, simples. que a gente conversou mais cedo, né, durante a tarde, a respeito Isso. do scanner, e como eu tenho colegas Uhum. radiologistas, e aqui mais pessoas depois vão assistir que são radiologistas, que Sim. vários não possuem ainda o scanner, e uma forma de Uhum. da gente trabalhar algum processo novo que você ainda não está trabalhando, porque no início esse projeto eu vi que é bem voltado para ortodontista, e a gente pode Uhum. desenvolver isso aí com a radiologia, um projetinho diferente. Posso ajudar Uhum. a gente pensar em alguma coisa, fazer um piloto com alguns colegas que estão aqui no grupo que vão assistir, de fazer essa ponte, né? Igual a Juliana é radiologista, ela não tem o scanner, e ela fazer Uhum. essa ponte, usar a clínica dela de radiologia, ser a ponte entre o ortodontista da cidade dela e, e a Compass, né? Então, Uhum. ela, com os casos dos ortodontistas parceiros, ela não vai ter custo no aluguel do scanner, que aí ela está te levando isso aí. Isso. Mas aí a gente conversa com calma e depois a gente apresenta um projetinho para os radiologistas aqui do grupo. Não, combinado. Vamos fazer dessa forma, assim. Não, beleza. Tá? Ah, A gente tem vários radiologistas, tem até ortodontista que entra, às vezes, em sociedade para poder ter o scanner e oferecer o serviço de escaneamento e não pagar nada pelo scanner. Vira um negócio ter o scanner, alugar o scanner ou prestar serviço de escaneamento e sem pagar nada por ele. Né? É uma espécie de distribuição, tem vários formatos aí que a gente pode trabalhar. tá. O Leonardo está te Tá? perguntando aqui qual que é a indicação de um scanner para ele comprar. Se fosse para Eu não você comprar, compraria, e se eu não me engano, o eu não, Leonardo é comp, radiologista, é isso mesmo, ele é radiologista. eu É não isso mesmo, compraria nenhum, Leonardo? Sim, sim, gente. eu não compraria esse cara. Eu não compraria esse cara, eu faria um comodato porque eu não pagaria por ele, eu ganharia em troca de serviço. Mas hoje a gente tem bons scanners, tem o i700 da Medit, tem o TreeShape, que na minha opinião é o melhor, o próprio Carestream. Hoje tem vários scanners que atendem
O melhor custo-benefício hoje, para mim, é o comodato do Virtu, que é um excelente scanner com a Compass. Tá? Acho que essa é O o que eu comodato tenho que nas você minhas usa é o clínicas. Virtu? Isso. O comodato do Trishape, ele é bem mais caro, é o dobro, é R$10.000 por mês. E, sinceramente, os últimos 20 que a gente fez foi com o Virtu. O Virtu é o de qual? O Virtu é o... Qual empresa? Dental Wings. Da Hã? Dental Wings. Dental Da Wings, Dental tá. Wings. Tá. Isso. Mas hoje tem o Panda, tem vários. Tem coreano, chinês, e tudo é mais ou menos o mesmo preço. Então, hoje, na verdade, eu falo, escolhe o que você quer, eu te dou ele de presente se você trouxer um volume de serviço para vir trabalhar com a gente. A gente tem parceria com praticamente todos eles. O i500, o i700 da Medit. Dependendo do valor do scanner, o compromisso financeiro aumenta. Esse comodato aí de 5.000 é para o Virtu ou o i500. Beleza. Tá? E aí eu São vou scanners que conversando hoje com o estão na faixa Leonardo aí de também. 70.000. E depois eu posso ir conversando com o Leonardo, a gente faz uma ponte aí com você e a gente ajuda o Leonardo aqui na escolha do scanner dele e, de repente, aprofundar essa parceria aí contigo. Perfeito. Tá bom, Leonardo. Pode me mandar um oi aí, mandar meu contato para ele depois, Jefferson. E, gente, já são 10 horas da noite já. Exatamente, você está cansado aí, você está na correria do CIOSP. Não, o pessoal está me esperando para jantar. Eu falei Nossa! que eu ia 9h30, mas o papo estava bom. Foi um prazer estar aqui com você, Jefferson, com a turma Vamos aí. E aprofundar estou à mais essa disposição para parceria tirar aí. dúvida, marcar uma outra data para a gente falar mais. Vamos aproximar a Beleza? Compass, uma empresa nacional aí, cada vez mais dos ortodontistas que estão trabalhando com alinhador e com os que ainda não estão trabalhando com alinhador. Te agradeço muito o seu tempo aí, principalmente Isso. nessa janela do CIOSP. Um bom jantar para você. É. Foi um privilégio tê-lo aqui, principalmente essa semana. Obrigado. Obrigado. Imagina, é um prazer. Obrigado aí, Juliano. Até logo, Leandro. Até logo, Liz. Tchau, tchau.